Eu perguntei para uma pessoa quais que são os elementos da Páscoa. Aí uma pessoa respondeu para mim, eu não posso falar o nome dessa pessoa para eu não constranger. Ela falou assim: Ailson, os elementos da Páscoa são Jesus, o pão, o vinho, o coelhinho da Páscoa, o chocolate e o peixe. Eu dei 50% de certo, pastor, mas outros 50% eu eliminei. Às vezes a pessoa está tanto tempo na igreja, tanto tempo no caminho do Senhor, e não sabe qual que é a origem da Páscoa, de onde que ela veio. A Páscoa está na Bíblia ou não está, igreja? Ih, acho que o senhor sentiu uma dúvida, hein? A Páscoa está na Bíblia ou não, igreja? Sim, então a Páscoa ela é bíblica. Mas será que nós que somos cristãos, que vivemos na era da graça, será que nós comemoramos a Páscoa da mesma maneira que era antigamente? Na velha aliança? Não. E de onde que surgiu a Páscoa? Eu até coloquei ali, a Camila vai me ajudar. A gente vai ver a instituição da Páscoa em Êxodo 11 e capítulo 12. Pode deixar aí, Camila, é só aí, tá? Em nome do Senhor Jesus. A gente vai ver a instituição da Páscoa. O que é uma instituição, irmãos? É o início da Páscoa, como que ela surgiu. Mas antes da gente chegar aqui no Êxodo 11 e 12, nós temos que voltar pelo menos 400 anos antes, aonde vai dizer que a terra passou por uma grande fome, por uma grande seca, e somente uma nação tinha todo o alimento suficiente para alimentar a terra, e essa nação era chamada de Egito. E lá no Egito ele era governado por um faraó. Faraó, ele teve um sonho, e um dos sonhos que Faraó teve era que se levantavam 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As 7 vacas magras comiam as 7 gordas, e Faraó se perturbou com aquele sonho, e somente uma pessoa foi capaz de responder esse sonho, de dar um entendimento, e essa pessoa foi José do Egito. José, ele era um escravo, e diz ali a palavra de Deus, a partir de Gênesis 37, você vai ver a história, que José, ele interpreta aquele sonho, vai falar: ô Faraó, vai vir aí sobre a terra 7 anos de muita fartura, mas vai vir 7 anos também de muita fome. Ô Faraó, nesse tempo das 7 vacas gordas, escolhe aí um homem, para que esse homem armazene todo o alimento, e para que vocês não pereçam com a fome. E vai dizer a palavra de Deus que Faraó vai escolher quem? José. E vai dizer a palavra de Deus que José é um governador muito sábio, e através da vida de José, o Senhor salvou toda a humanidade. José, ele traz toda a sua família para o Egito, e José, ele alcançou tanto o favor do rei, que o rei deu uma terra para a família de José morar. Os irmãos estão comigo? Diz amém. Entende? José e sua família, em torno de 70 pessoas, se estabelecem no Egito. Produzem, cuidam de animais, são férteis no Egito. Mas diz a palavra de Deus que 400 anos depois, aquela geração de José toda morreu. E aquele faraó que conhecia o Deus de José também morreu. E se levantou um faraó que não conhecia o Deus de José. Até aqui os irmãos estão com Ailson? Amém. Então esse faraó, ele não conhecia Deus. Diz a palavra de Deus que esse faraó, ele começou a ficar com medo dos hebreus, falando: não, a gente vai ter que escravizar esse povo, porque esse povo vai crescer e vai reinar sobre nós, ele vai dominar sobre nós. Mas diz a palavra de Deus, a partir de Êxodo capítulo de número 1, que quanto mais o faraó prejudicava o povo de Deus, mais o povo de Deus, os hebreus, cresciam. Alguém veio ouvir uma palavra profética nessa manhã? Então é para você, povo de Deus. O faraó pode te prejudicar, o faraó pode te deixar
Deus vai te fazer crescer. Mas Faraó, ele escravizou o povo, e Deus levanta um libertador. Qual que é o nome desse libertador? A igreja está esperta. Moisés. Deus aparece para Moisés no meio da sarça ardente, né? Você até cantou, né, no culto essa semana, né? Esse louvor, né, Júlia? Então Deus aparece e fala: Moisés, eu quero que você vá até Faraó, e que você, através de você diga para Faraó, que Faraó liberte o meu povo, porque o clamor do meu povo tem chegado até os meus ouvidos. Igreja, o teu louvor, o teu clamor chega nos ouvidos de Deus. E Moisés, ele vai falar para o Senhor: Senhor, eu vou lá falar com o Faraó para libertar o teu povo, mas se ele perguntar para mim qual que é o teu nome, o que eu vou falar? E Deus vai falar para Moisés: Moisés, diga que eu sou, te envio. E a boa notícia para você nessa noite é que o grande eu sou está aqui nessa manhã. Você crê? Então você tem liberdade nessa noite de adorar e glorificar Deus nessa manhã. E a história você já conhece. Deus manda Moisés por 9 vezes falar com o Faraó: Faraó, liberte o meu povo. Faraó, o grande eu sou, está mandando libertar o seu povo. Mas Faraó tinha um coração endurecido. Cada vez que Moisés falava com o Faraó, Deus enviava uma praga. E até na Bíblia, o próprio Senhor Jeová não chama de praga, mas chama de maravilha. E as pragas foram 9. E eu não quero me aprofundar, que eu quero entrar na temática. Mas teve praga de piolhos. Quem já teve piolho aí? Deixa eu ver. Nem quando criança você não teve piolho? Eu não lembro se eu tive. Eu tive mãe piolho? Minha mãe falou que eu não tive piolho. A minha mãe puxa meu saco. Piolho. Uma das pragas que Deus enviou para Faraó libertar o povo, praga de piolho. Faraó libertou o povo. Outra praga que Deus enviou, praga de rãs. Quem tem medo de rã aí? Deixa eu ver. Pode levantar a mão, irmão, sem medo, que eu sou um. Praga de rãs. Tinha rã até na panela, pastor. Mas Faraó libertou o povo. Outra praga que Deus enviou para Faraó libertar o povo: as águas se tornaram em sangue. Faraó libertou o povo. Outra praga que Deus enviou para Faraó para libertar o seu povo: úlceras, como se fossem tumores. Faraó libertou o povo. Teve uma outra praga que Deus enviou, que foi a praga de gafanhotos. Quem já viu nuvem de gafanhotos aí? Deixa eu ver. Nem que seja na televisão. Irmão, gafanhoto quando passa, ele sai comendo tudo. E não é só vegetação não, até roupa, tecido, se tiver, ele come tudo. Mas Faraó tinha um coração endurecido para a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Será que tem alguém aqui nessa manhã que é coração endurecido para a palavra de Deus? Acho que ficou pesada essa palavra, hein, pastor? Acho que eu vou mudar. Você não está querendo ouvir essa palavra, não? Vou mudar o script. O pastor falou para eu falar, então eu vou falar. Faraó não amoleceu o coração para a palavra de Deus. Então a gente tem que aprender nessa manhã ser o contrário do que Faraó foi. Está com o coração mole, com o coração aberto para a palavra de Deus. Tem alguém aqui com o coração aberto para a palavra de Deus? 9 pragas que eu resumi, até nós chegarmos no capítulo de número 11. E aqui eu entro na palavra. Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou enviar a última praga. E essa praga, Moisés, vai ser que eu vou ferir. Vou enviar um anjo para ferir todo primogênito, todo primeiro filho. Quem aqui é filho mais velho aqui igual eu? Deixa eu ver. Aí, ó, você é o primogênito da sua mãe, do seu pai. Só isso, os outros irmãos estão com medo aí de levantar a mão.
O primogênito, o primeiro filho, foi o que Deus falou para Moisés. E não só o primeiro filho, mas até se tivesse animal, o primeiro animal iria morrer. No capítulo 11, Moisés fala a Faraó. Faraó libertou o povo de Deus? Não. Coração endurecido para a palavra de Deus. Nós chegamos no capítulo de número 12. A igreja está com o Ailson? Amém. Chegamos no capítulo de número 12, aonde Deus vai falar para Moisés: ô Moisés, manda o povo separar para mim um cabrito ou um cordeiro. E esse cordeiro, eu vou pedir, Moisés, para você, peça que o povo prepare esse cordeiro. E se a família for muito pequena, eu até autorizo o cordeiro servir 2 ou 3 famílias. Moisés ouviu aquele comando. Deus terminou de falar? Não. Deus falou: ó Moisés, na preparação do cordeiro, eu quero que vocês tomem do sangue e peguem o sangue e coloquem no umbral das portas. Para simplificar, irmão Leonildo, Deus falou: ó, pega o sangue do cordeiro e coloca na sua porta. Por quê, Moisés? Por volta da meia-noite, o meu anjo vai passar por sobre o Egito. A palavra Páscoa significa passagem. O meu anjo vai passar sobre o Egito, e a casa que ele vê que tem o sangue, ele não vai entrar. Mas a casa que não tiver sangue, ele vai entrar, e o primogênito eu vou ceifar. E aqui vem o fechamento. E esse dia vai ser lembrado eternamente, porque esse dia eu vou chamar de Páscoa. Esperta aí, meu Ricardo. Esse dia será por memorial, o dia que eu libertei o meu povo. Em Êxodo 12 vai explicar que o anjo passou, e aquele que não tinha sangue na porta, não tinha sangue nos umbrais, o seu filho morreu. E com aquela ação que Faraó duvidou, o filho de Faraó morreu. E Faraó, ele amolece o coração e deixa o povo de Deus sair. A Páscoa tem uma simbologia de libertação. A Páscoa simboliza Deus ouvindo o seu povo. E para nós, irmão Ailson, Deus ouve a nossa oração, amém ou amém, igreja? E para nós, qual que é a simbologia da Páscoa? Pode passar, Camila, por favor. A gente vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A parte B do versículo está um pouquinho apagado. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos repetir juntos, igreja? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga para essa pessoa aí: foi por você que Jesus morreu. Aleluia, glória a Deus. Lá no passado, o Senhor Jeová, ele pediu para o seu povo preparar um cordeiro. E para eu e você que somos igreja do Senhor, ele preparou o melhor que ele tinha: o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que está aqui nessa manhã. No passado, aquele que tinha o sangue nos umbrais, o anjo da morte não entrou. Mas eu e você não, nós somos marcados com o sangue. É com o sangue de Jesus que você é marcado, igreja do Senhor. É por causa do sangue de Jesus que a morte não tem poder sobre você. É por causa de Jesus que nem o pecado te domina. Aleluia, glória a Deus. O sangue é a representação de Jesus. O sangue de Jesus é a representação da nova aliança para mim e para você. Você crê? Irmãos, Jesus pagou um preço que era meu e era seu. Coloca para mim, o Camila. Pode pular esse. Vai para... Pode pular.
Pode pular. Mateus capítulo 26, versículos 17, 20 e 26. São versículos que são chave para nós falarmos da Páscoa. Por quê? No capítulo 26, Jesus Cristo vai celebrar a última Páscoa com seus discípulos. É no capítulo 26, aonde o traidor, qual que é o nome do traidor, apóstolo de Jesus? Qual que é o nome, igreja? É Mateus? É Pedro? É João? Qual que é o nome dele? É no capítulo 26 que Judas trai o Senhor Jesus. E no próprio capítulo 26, Jesus ele vai falar: dentre vós, aqui que estão comigo, há um traidor. Coisa triste a gente ser traído, sim ou não, igreja? Sentimentalmente, profissionalmente. E a música parou, falou de traição, continua, meu filho, né? Espiritualmente, ninguém gosta de ser traído. Jesus, por mim e por você, ele experimentou a traição. E o pior, Mário, a traição não era de quem estava longe, pastor, mas era de quem estava sentado na mesa com Jesus. Você consegue na sua mente imaginar Jesus, 12 apóstolos, e ele sabendo que o traidor estava ali na mesa, e ele ainda vai chamar o traidor de amigo. Irmãos, o que Jesus passou por mim e por você não foi fácil, não foi brincadeira, não foi um momento perdido, mas foi por amor a mim e a você. Diga para essa pessoa aí: foi por amor a você. E a Páscoa nos faz essa menção. Ainda no versículo de número 26, vai ter a instituição da ceia, aonde vai dizer, eu quero até ler, que vai dizer aqui no versículo de número 26, de Mateus 26: enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Acho que foi até a Valquíria que arrumou aqui, né? Um pão, né? Ali, ó. Tomou Jesus um pão, e abençoou e os partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice. Aqui um cálice. Eu não posso nem mexer muito, né, Valquíria? Eu sou meio desastrado, vou derramar aqui. Tomou um cálice, e tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei deles todos. Aí vem a parte mais linda: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Valia até um glória a Deus nessa manhã. Jesus está falando que esse é o cálice da nova aliança. O povo na lei comemorou uma Páscoa. Eu e você não, comemoramos uma nova aliança em Jesus Cristo. E aqui eu não vou ter tempo para falar, mas a festa de celebração do cristão se chama Santa Ceia. Diga para essa pessoa: Santa Ceia. E o nosso pastor falou muito bem aqui na palavra de oração dele, que eu presto atenção em tudo que é dito no culto. É através da ceia que nós celebramos regularmente, que nós temos comunhão com Jesus Cristo. Existe um tempo novo para mim e para você, e esse tempo foi inaugurado por Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Esse é o cálice da nova aliança. Capítulo 27, coloca para mim. Capítulo 27, para partir para o final. No capítulo 27, depois você vai olhar na sua casa, vai falar do que? Os escribas, os sacerdotes, eles pegam Jesus e levam até a presença de Pilatos. Aqui eu estou dando um corte. Aqui o capítulo 27 vai falar da crucificação de Jesus Cristo. Eles levam Jesus Cristo até a presença de Pilatos. E Pilatos ele vai fazer a seguinte pergunta para Jesus. Ele vai perguntar: é verdade que você está falando que você é o rei dos judeus? E diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus Cristo ele só vai responder para Pilatos assim:
é você que está falando. A mulher de Pilatos vai dizer a palavra de Deus que ela tem um sonho com Jesus. E ela vai mandar uma mensagem para Pilatos. E vai falar assim, fala para Pilatos: Pilatos, não incomoda esse homem. Não faça nenhum mal contra esse homem, porque esse homem ele é justo. E por causa desse homem eu nem consegui dormir. Eu tive uma noite inteira de pavor por causa desse homem, porque ele é justo. Não faça esse mal a esse homem. Mas o conchavo, o cerco contra Jesus já estava armado. E o que Jesus fez para merecer tudo isso, igreja? Jesus pecou? Jesus errou? Mas foi por amor. Foi por nós. Bata a mão no peito e diga: foi por nós. E vai dizer a palavra de Deus que Pilatos, ele vai, como era o período da Páscoa, Pilatos ele vai ter uma ideia que não deu certo. Ele vai falar um período que a gente tem direito de soltar um preso. E ele vai chamar um preso que naquela época ele era um terrorista, chamado Barrabás. E Pilatos põe de um lado Barrabás e de um outro lado Jesus Cristo. Você consegue imaginar na sua mente? Um inocente do lado e desculpa a expressão, um bandido do outro. Barrabás põe adiante do povo também, dos escribas. E Barrabás ele vai perguntar: quem vocês querem que eu solte? Jesus Cristo ou Barrabás? Sabe quem o povo escolheu, igreja? Quem foi que eles escolheram? Barrabás. O povo fez uma escolha errada. Você veio ouvir uma palavra de Deus nessa manhã? Talvez você não vai gostar muito, não. Cuidado com as escolhas que você está fazendo. Você veio ouvir uma palavra de Deus nessa manhã? Olha só, não troque o certo pelo duvidoso. O Espírito Santo está colocando a palavra no meu coração nessa manhã, mano, para dizer para essa igreja: que proposta é essa que você está recebendo? Que comunhão é essa que você está tendo? Que acordo é esse que você está fechando? O Senhor está falando: que mudança é essa que você está querendo fazer? A palavra ficou salgada, Lucas. Eu vou trocar um pouco escrito para o povo que ouvir essa palavra, não. O povo escolheu errado e teologicamente paga até hoje por uma escolha. Levanta a sua mão, Senhor, sua mão direita. Diga: Jesus, me ajuda a escolher as coisas segundo a tua vontade. Diga: Jesus, não deixa que nada atrapalhe o propósito, o plano teu na minha vida. Se você crê, aplaude o Senhor Jesus nessa noite. O povo escolhe Barrabás. E até Pilatos, pastor, ficou surpreso. Pilatos manda trazer uma bacia e vai falar assim: ó, eu vou lavar as minhas mãos, que esse sangue não caia sobre mim, mas que caia sobre vocês. Sabe qual que é o pior, igreja? Sabe o que o povo gritou? Que caia sobre nós este sangue. Teologicamente estão pagando até hoje. Acabou aí? Soltaram o preso. E até hoje, né, irmãos, nós não sabemos fazer escolha, né? Soltaram o ladrão e Jesus crucificado. E vai dizer aqui a palavra de Deus que antes de Jesus ir para a cruz, Jesus ele tomou 39 chibatadas, irmãos. Imagina, quando eu era pequeno, meu pai de vez em quando me batia quando eu fazia umas maninação, ou era uma cintadinha de leve, ou era uma varinha de goiabeira. Ainda existe isso hoje, igreja? Tá mais difícil, né? Fala a verdade. Tá mais difícil, né? E não estou também incentivando a violência a ninguém, eu não estou incentivando não. Cadê meu pai? Pai, não tem nada contra isso não, viu, pai? Eu agradeço, viu? Pai e mãe, agradeço. Então isso, antigamente tinha isso. Agora imagina Jesus.
levar 39 açoites, 39 chibatadas. Irmãos, o grupo acabou de louvar. Era eu. Será que eu e você iríamos aguentar uma chibatada? Porque tem um detalhe, não era só o chicote. No final do chicote tinha uma espécie de umas separações, e no final das separações tinha uns ossos afiados. Então quando Jesus levava a chicotada, pá, os ossos cravavam na pele dele, e quando puxava rasgando tudo. Irmãos, isso foi por uma vez, 2, 3, vamos contar? 1, 2, 3, conta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cansou? Vamos? Jesus. Para no 20. Jesus parou? Jesus desistiu? E por que você está querendo desistir? Por que você está querendo parar? O Espírito Santo foi no horário. Paramos no 20? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 26, 27, 28, 39, até aí. A gente fez uma contagem aqui em 1 minuto. Mas será quanto tempo Jesus Cristo levou chibatada? Foi 1 minuto? Não. Cada chibatada foi por mim e por você. Irmãos, a gente tem até direito de duvidar do irmão, da irmã. Eu falho, igual eu falho. Mas nós não temos direito de duvidar do amor de Jesus Cristo por mim e por você. Acabou aí? Não. Ainda no capítulo de número 27, vai dizer a palavra de Deus que os soldados pegaram Jesus e cuspiram nele, ridicularizaram ele, zombaram dele. Imagina, Jesus todo ensanguentado, fratura exposta. Sabe o que eles fizeram? Pegaram um manto vermelho e colocaram em Jesus, porque zombaram. Um rei precisa de um manto. Você está conseguindo imaginar na sua mente? Ele todo ensanguentado, coloca um pano em cima. Quem já teve essa experiência com ferida? Aí a roupa pegou, secou, e depois você teve gente que falou até misericórdia, sentiu a dor. Imagina essa dor que Jesus Cristo sentiu por mim e por você. Acabou aí? Não. Finalzinho do versículo do capítulo 27. Os soldados falaram: temos um rei aqui. Está faltando alguma coisa para esse rei. Uma coroa de espinhos. Irmãos, os espinhos daquela época eram espinhos de aproximadamente 9 centímetros. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Imagina como aqueles espinhos não devem ter entrado rasgando na mente, na cabeça de Jesus. Foi por mim e foi por você. No capítulo de número 27 ainda, a crucificação de Jesus Cristo foi um preço que até teve que um Simão Sirineu teve que ajudar Jesus, de tão debilitado que Jesus estava. Jesus é colocado para segurar aquela cruz, que era um tronco do Calvário. E quando Jesus chega no lugar chamado Gólgota, pregaram Jesus. Só que o prego não era um prego normal, não. Diga assim: como que era o prego, Ailson? Está muito fraco, acho que os irmãos já cansaram, eu estou terminando. Diga, como que era o prego, Ailson? O prego que nós conhecemos é aquele prego pontiagudo, sim ou não? Aquele que, se a gente prega, até entra com facilidade. Os pregos que utilizaram para pregar as mãos de Jesus
eram pregos quadrados, para dificultar mesmo, para dilacerar a carne. Pregaram Jesus, e Jesus desistiu, igreja? Jesus foi até o final, por mim e por você. Pregam os pés de Jesus, um em cima do outro, pregam as mãos de Jesus, e levantam a cruz. Nós hoje, pela cultura popular, nós entendemos, né, até por causa da questão das crianças, mostram na televisão um Jesus que estava até com uma tanga. Quem já viu? Os irmãos já viram? Uma tanga, uma espécie de uma cueca, assim, né? Sem a parte de cima. Mas os crucificados na época de Jesus eram crucificados nus, sem roupa nenhuma. A morte de cruz era a pior morte da época. Era para ser humilhante. E o escritor Isaías escrevendo no Isaías 53, fala que ele se humilhou por mim e por você. Levantam Jesus naquela cruz, a ponto de Jesus estar o quê? Sufocado. Mas a palavra, nós vamos ver lá no livro de Levítico, que o Senhor não aceita sacrifício de carne sufocada. Então Jesus, ele tem que se erguer com toda a dor, de braços abertos, para dizer: Pai, que não faça a minha vontade, mas que faça a tua vontade. Quando Jesus estava na cruz, sabe o que ele estava enxergando? Ele estava enxergando a irmã Zezé, ele estava enxergando o irmão Aguinaldo, ele estava enxergando as filhas do Ricardo. Quando Jesus estava na cruz, ele estava enxergando eu e você. Aleluia, glória a Deus. Capítulo de número 20, ainda no 27. Jesus foi até o fim, aonde Jesus vai falar as últimas palavras: tetelestai, que significa está consumado. O Senhor fala tetelestai, ele falou: Pai, está pago, a dívida da igreja missionária, ela está paga. Nenhum mal te condena, o pecado não tem poder sobre você, porque o Senhor disse: está consumado. Aleluia, glória a Deus. Bata a mão no peito, diga: ele pagou a minha dívida. Diga: ele morreu em meu lugar, e o nome dele é Jesus. No capítulo 28, Jesus Cristo, então Jesus Cristo morre por mim e por você. Mas no capítulo 28, a boa nova: domingo de manhã, igual hoje, né, pastor? Domingo de manhã, vai falar a palavra de Deus que Jesus Cristo ressuscitou. E a mensagem do Evangelho é essa, igreja. A mensagem da Páscoa é essa: Jesus Cristo ressuscitou. A Maria e a outra Maria, quando foram no sepulcro, acharam o sepulcro aberto e não encontraram Jesus Cristo lá, porque Jesus Cristo ressuscitou. Hoje você encontra o túmulo do rei do futebol. Qual é o nome do rei do futebol, igreja? Qual é o nome? Pode falar, não é pecado não. Qual é o nome do rei do futebol? Você encontra o túmulo do rei do rock. Qual é o nome do rei do rock? Oh, Elvis Presley, a igreja sabe, hein? Você encontra o túmulo de Maomé. Você encontra até o túmulo do Allan Kardec. Você vai encontrar o túmulo deles e eles lá. Mas quando você vai no túmulo de Jesus, o túmulo está vazio. Eu vou dizer de novo, se alguém olhou no WhatsApp nessa hora, prestou atenção. O túmulo de Jesus está vazio, igreja. E a qualquer momento ele está rasgando esse céu aí para vir buscar eu e você. Aleluia, glória a Deus. E ainda no capítulo 28, vai dizer que Jesus ele vai aparecer com as Marias. E vai falar assim, ó, Jesus Cristo vai falar: ó, vai avisar os seus irmãos que eu estou vivo. E nessa noite Jesus Cristo está falando: Ailson, avisa a igreja missionária que eu estou vivo. É
Pode ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Será que Jesus Cristo é essa figura de derrotado, igreja? Jesus hoje apresenta essa figura que apanhou? Jesus hoje é essa figura de fraco, que foi oprimido? Como que é Jesus Cristo hoje? Coloca para mim, Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 13. Olha só o que João falou, como que é Jesus Cristo hoje. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com a cinta. Hoje ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva, como a lã. Então Jesus, ele é todo de luz, como neve, os olhos como chama. E é esse fogo que está aqui nessa manhã para incendiar eu e você. Acabou aí? Não. Os seus pés semelhante ao bronze polido. Eu gosto da outra versão que diz que os pés de Jesus brilham como latão reluzente. Porque Jesus está passando aqui nessa manhã para iluminar a minha e a tua vida. E ele vai ficar só aqui? Não, ele está passando na tua casa nesse momento. Ele está passando lá no teu trabalho nesse momento. Naquele lugar que tu vai amanhã que só você sabe. O Senhor está falando, eu estou passando lá. A sua voz como a voz de muitas. Eita, eu não vou ter tempo para falar aqui de muitas aves. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua. Próximo acabar. Quando eu vi, caí aos seus pés morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo. E hoje ele está dizendo para a igreja missionária, sabe o que? Não temas. Não temas. Não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Jesus Cristo está vivo, igreja. Vamos celebrar nessa manhã. Você pode dar um brado de vitória aí no seu lugar. Aquele que vive, estive morto, mas eis que eu estou. A morte não venceu Jesus, igreja. E é por causa de Jesus que eu e você, nós temos vida eterna. E vivo pelos séculos dos séculos. E para finalizar, e tenho a chave da morte e do inferno. O céu é o teu lugar e é morando com Jesus. A Páscoa sinaliza para eu e você que existe um Deus, o Filho de Deus, que morreu por mim e por você. Mas não ficou só nisso não. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E nós podemos falar igual Maria, né? Rabone, diga Rabone. O meu Deus ressuscitou. Se você crê nessa verdade, aplaude o Senhor Jesus. E eu já agradeço a minha oportunidade. Desculpa aí ter passado 15 minutos, tá bravo comigo não.